CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CBN Lab, o seu espaço de criatividade e inovação aqui na rádio que toca a notícia. Eu sou o Dorval Braga Neto, ficaremos juntos até às 9h30 da manhã, hoje na companhia de Suimara Braga. Álvaro, não temos a menor ideia do paradeiro de Álvaro Sanches, estamos inclusive preocupados, já estamos até pensando em acionar a polícia, que Álvaro não responde às mensagens do WhatsApp. Você tem alguma hipótese de por onde possa estar Álvaro Sanches? Bom dia, Durval, bom dia, ouvintes. Não tem uma hipótese, mas com certeza ele deve estar organizando o Carnávaro. O Carnávaro. O Carnávaro está na porta, Entendi. Já é sucesso na cidade e com certeza ele já está aquecendo. Ele vem aquecendo há um já tempinho. tem uns meses que ele aquece, né? Bom dia. Suimara Braga, você tem notícias de trânsito? Como está o trânsito? O trânsito com certeza seguindo, né, sem retenção No sentido bairro centro? Bairro Centro, nesse sabadão, que eu ainda não sei. Vamos ver aqui o tempo como estará o sábado, né? Entendi. Dólar, temos a cotação do dólar? Estamos gravando sempre nessa flutuação, sempre em alta, sempre difícil ir pra Disney. Tá mas tem que economizar. Vamos economizando. Né? Horóscopo. Horóscopo eu não vou poder dar não essa vai poder, informação. mas nós temos uma pessoa que vai poder nos ajudar hoje. Ah, é? Temos um convidado que vai nos apoiar, já que o Álvaro Sanches não está conosco hoje, vamos ter horóscopo. Não me preparei para este tema, para este assunto tão importante do nosso sábado, que eu já deixo a cargo de Álvaro Sanches, pois né? é. Então, mas hoje nós temos como repor o Álvaro Sanches. Tá ótimo. Mas olha só, lembrando que nós estamos aqui através da 101,5 FM em Manaus, estamos em Rio Branco, em 98,1 FM para outras cidades também, e obviamente através do nosso youtube.com/CBN Amazônia. Dá um pulinho lá, curte, comenta, compartilha. Programa de hoje, Suimara, a gente vai abordar um tema que é bastante interessante, que me atrai bastante, inclusive, imagino que atrai você também. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o tema, só esqueci de falar, falando aqui, nós estamos hoje excepcionalmente gravados, não é isso, Suimara? Isso, estamos gravando porque estaremos fazendo a roda girar, com certeza, no sábado. E aí, a gente já deixou gravadinho para que a gente pudesse estar pertinho de vocês. E quando a gente diz que estaremos trabalhando, é porque aqui na rádio, muito embora seja um trabalho sério, né, que a gente leva muito a sério há muitos anos, a gente se diverte tanto que a gente não consegue considerar como trabalho, não é isso? Com certeza, estaremos trabalhando em outro lugar. Exatamente, em outro lugar. Isso. Muito bem. Suimara Braga, me diga uma coisa. Você já parou para pensar que algumas coisas aqui no Amazonas, na Amazônia, elas são um pouquinho diferentes do resto do país? Você já percebeu? Comida é bem diferente, a comida. A gente está vivendo agora o Big Brother, né? E a gente tem uma representante amazonense lá, a gente tem a linguagem também, que é muito particular. E, aliás, você é especialista nisso, né? A gente tem... O que mais que é diferente aqui? Eu acho que a forma como as pessoas se tratam, a cultura é muito... Cada um tem uma particularidade, cada estado tem uma particularidade. O Amazonas é bem diferente de tudo isso, né? Eu já ia usar essa palavra particularidades. São muitas aqui, né? A gente tem muito assunto também, muito contexto. Eu acho que o fato também da gente ser rodeado dessa floresta, tem tanto assunto para explorar. E realmente a gente tem uma culinária, a gente tem uma fauna, uma flora bem diferenciada. Então, são vários os contextos para a gente explorar que nos diferencia também. Às vezes as pessoas falam que é um país diferente, né? O Amazonas. Exatamente. E não é diferente, por exemplo... É só uma brincadeira, tá, gente? Resolver país, por favor. Já pensou, pegam esse recorte. Deus o livre, Deus o livre. Mas olha só, a forma como a gente vende as coisas aqui é diferente também, você não acha? Você já parou para ver algumas... Por exemplo, tem uma coisa aqui em Manaus que é interessante no varejo. Tem umas frases que são interessantes. Por exemplo, o tal do...
tem, mas acabou. De onde saiu isso, hein, Silmara? Tem, mas acabou. Eu acho que é de uma esperança positiva num primeiro momento, num primeiro tocar, né, da pessoa. Ela fica com aquele, beleza, mas acabou, mas outro dia pode ter. Então, eu acho que o tem, mas acabou é muito válido. Entendi. Não tem naquela hora, entendeu? Olha, acabou, mas tem. Mas volta porque volta, entendeu? Porque vai ter. Eu sempre acompanhei as propagandas aqui de Manaus. E tinha uma que era tipo de uma maisena. Não, maisena é uma marca, né? Mas era um... eu não sei, cara. Era tipo Amido. um mingau. Tinha um mingau de milho. Eu acho que nem existe mais esse mingau. Mas era, cara, era muito interessante. O que é mingau, hein? Brincadeira. Eu não lembro exatamente como é que era, mas era muito engraçado, porque era um garotinho daqui, claramente amazonense, né? Tipicamente amazonense, com um jeitão de amazonense mesmo. E ele provava o mingau e dizia, marca, por exemplo, o mingau é... cara, era assim, aquilo ali era muito típico da minha infância, inclusive. A propaganda, o marketing, né, a publicidade, a comunicação em geral, dos produtos aqui, ela é diferente também, você não acha, não? Olha, com os polegares para cima, era realmente. Assim, era sensacional, cara. É uma comunicação, mas nós somos muito também, né, verbais, visuais e não verbais também. Então tem toda essa comunicação, essa linguagem não visual, que ela também dá muito certo. E tanto é que dá certo que hoje em dia a gente tem as danças e as coreografias e elas fazem muito bem o seu papel de transmitir uma mensagem, fazer uma comunicação. Por exemplo, a gente tem o Festival de Parintins. É um produto maravilhoso para ser divulgado, comercializado, vendido. Será que você acha que a gente está explorando adequadamente, por exemplo, o produto Parintins? Olha, entender Parintins, entender toda aquela lenda é mais difícil porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre digo que a televisão ainda não conseguiu os meios de comunicação transmitir a grandeza do espetáculo. Transmitir a beleza, a grandeza, o significado, porque precisa ter todo um trabalho para explicar o que está acontecendo, o que é uma lenda, o que é um pajé, o que o pajé significa para aquela aldeia. Mas você fugiu da minha pergunta. A minha pergunta é, estamos vendendo Parintins da forma correta? Será que as peças publicitárias que a gente está vendendo... Eu não sei, porque a gente vai entrar em linguagem, né? A gente vai entrar em cultura, em aculturamento, em saberes, e aí cada uma região, né, tendo que usar, se a gente quiser explorar mesmo, a gente tem que usar linguagens, falas que contemplem o local e vejam o global também. Vou te dificultar um pouquinho mais. Não sei. Se a gente está vendendo, né? Não sei se a gente está vendendo ou não Parintins adequadamente. A gente tem comida aqui que só daqui bonita. Só aqui tem. Será que a gente consegue vender isso? A gente está empacotando isso? Será que o marketing na Amazônia ele está sendo bem feito, você acha? Ou a gente está tentando replicar modelos de fora? Não sei, eu acho que várias... Tem vários aspectos aí, mas eu acho que vários produtos a gente consegue, já o próprio açaí, né? Já... Não sei, tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho que as pessoas, pelo menos a nível nacional, já usam de uma forma que sabem os benefícios do açaí, que sabe os benefícios, que talvez saiba de quão gostoso é um tambaqui, etc e tal. Como divulgar isso, como regionalizar de uma forma, né? Sair do regional e ir para uma forma global. Nós temos especialistas para comentar. Exatamente, para responder todas essas questões e muitas mais. Todas essas interrogações aí. Eu acho que, sobretudo, nesse nosso momento atual. E é exatamente por isso que a gente vai falar nesse programa sobre marketing na Amazônia. Eu acho que a gente vai realmente ter muita coisa para discutir aqui. Gente, vamos começar o programa de hoje. Hoje é sábado, 26 de janeiro de 2024 e o CBN Lab já está no ar. CBN Lab. Como meu intuito hoje, Silmara, é dificultar o trabalho do operador, eu errei na data. Hoje
Hoje não é 26 de janeiro, são 27 de janeiro, Silmara. Como é que você não me corrige na hora, Silmara? Poxa, Durval, não Você posso. estava dormindo no Isso programa? é mal educado, não. Não, eu estou meio confusa porque eu ainda estou sob efeito da semana do meu aniversário. Exatamente, mas a gente já ia ter uma homenagem para você, naturalmente. Então... Aniversário de Silmara Braga, 23 de janeiro. Quantos anos, Silmara? 27. Ah, muito bem, Silmara. A partir de hoje, né, serão 27, 28, 29. Muito bem, Silmara Braga completa uma nova idade no dia 23 de janeiro. Palmas para a Silmara! Para vocês Trouxe entenderem, bolinho? Trouxe bolo? Para vocês entenderem a referência, vocês, por favor, passem lá no Instagram para entenderem a referência do 27. Não trouxe bolo, poxa vida. Você deu o bolo, você deu o bolo, eu no tava caso. trabalhando, eu vim para cá. Entendi. Eu dei bolo em casa, tem muito bolo em casa. Tá certo, então. Muito bem. Sinta-se abraçada por toda a audiência do CBN Lab. Durval. Você merece. Obrigada, Saúde e queridos. muita felicidade para você. Obrigada. Muito bem. Bom, 27 de janeiro, hoje a gente vai falar sobre marketing na Amazônia e para conversar com a gente sobre esse tema, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Aline Postigo, que é gestora de marketing. Aline, seja muito bem-vinda ao CBN Lab. Muito obrigada. Muito bom estar aqui de novo, né? E eu posso contar com o seu apoio no nosso horóscopo do dia, na vinheta, no próximo bloco? Se eu não fizer esse horóscopo aqui, eu vou ficar magoadíssima. Tá certo, então, porque, tá na certo. verdade, essa é a minha maior especialidade. Entendi. A gente está recebendo também aqui o Railson Razão, que é especialista em marketing. Razão, seja muito bem-vindo. Obrigado. E pode ter certeza que eu vou dar toda a razão para tudo que você falar aqui, viu? Obrigado. Piadinha Val. infame, é né? bom, é bom, cara, é bom, né? Muito bem. Gente, fala uma coisa para mim. Fazer marketing na Amazônia é mais difícil? É mais difícil. Por que Sem é mais dúvida. difícil? É mais difícil, vamos fazer essa contextualização do desafiador, digamos assim. Primeiro, eu considero aqui que fazer marketing na Amazônia é uma viagem no tempo. Porque enquanto o Sudeste está falando de LED 3D, está falando de inteligência artificial, aqui a gente está tentando fazer com que o nosso celular pegue na internet. Vou trazer um dado para vocês. Em 2023... Manaus, que é uma grande capital, teve mais de 20 apagões de internet que deixou a cidade entre 1 ou 4 horas sem internet. Então, Você está dizendo que a nossa internet está meio guisada. eu estou dizendo que a nossa internet está meio guisada. E aí, falando de dialetos, que é muito peculiar, gente, vocês abriram falando disso, você sabia que essa história de não saber que dá até hoje, eu aprendi que em Nova Olinda do Norte, quem tá perdido tá no pau da garça. Tá no pau da garça? No pau da então garça. eu tô no pau da garça. Tu tava no pau da garça. Aí, isso eu aprendi agora, assim, apesar de todos os dialetos amazonês que a gente conhece, em Nova Olinda do Norte tem um dialeto específico. É mesmo, é? De quem tá no pau da garça, é porque assim, não passa no rio aquele pau que vai, né, Sim, saindo vai, a madeira sim. e tudo. E aí a garça fica em cima. Então Certo. você tá perdido, você tá Ali no meio do rio. no pau da garça, Mas entendeu? eu tô frequentemente no pau da garça, porque de vez em Eu quando também. eu troco. Eu vivo. Não no é a pau primeira da vez que eu garça. troco, mas não é a primeira vez mesmo que eu troco assim. Ao vivo a gente corrige mesmo e a gente Já falou. trouxe um conhecimento amazonês Nossa, fresquinho que eu nossa. aprendi essa semana. Perfeito, Fresquíssimo. muito bem, bom. muito bem. Razão, diz uma coisa pra mim. A Aline está falando sobre a dificuldade da internet e, naturalmente, a gente tem toda essa grande onda agora, né, das redes sociais e tudo mais. Quando a gente fala de Amazônia, por exemplo, é correto a gente afirmar que o offline já foi pro buraco? De forma alguma. Porque já que a internet está ruim, o offline seria, teoricamente, uma grande alternativa pra gente, não? Sem dúvida, Val. Agora eu gostaria de dizer o seguinte. Quem busca afirmar aí, né, tenta afirmar que o offline já era, tá completamente sem razão. Tá no pau da garça. Realmente, tá no pau da garça, cara. Não tem como a gente desconsiderar. Você lembra que anos atrás muito se falava que com a vida da internet vai acabar o jornal, vai acabar Sim. o rádio, vai acabar a TV. E o crescimento Não para, né? na A verdade. prova disso é o Big Brother que a gente estava falando aqui, né? Faturamento, sei lá, de 3 bilhões aí de reais, né? Exatamente. E hoje, quem é o principal provedor de notícias para rede social é o mundo offline, Sim. né? São eles que captam as notícias, Exatamente. E aí a gente está aí para defender essa bandeira, Muito né, bem, de que muito bem. rádio, TV, outdoor e diversos outros meios off
estão aí e crescendo cada vez mais. Sem dúvida. Bom, olha só, a gente vai ter que ir para o nosso primeiro intervalo e a gente já começa aqui a rodada de perguntas com a Sui, falando um pouquinho sobre marketing na Amazônia. Se você, infelizmente, tiver alguma dúvida, manda aqui para a CBN para a gente pelo WhatsApp. A gente não vai poder responder ao vivo, mas com certeza a turma da CBN repassa as perguntas para a gente e no programa seguinte a gente naturalmente vai dar as respostas para vocês. A gente vai para o primeiro intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, o seu espaço de criatividade e inovação aqui na rádio que toca notícia. A gente está falando sobre marketing na Amazônia, sou Imara Braga, e eu já emendo para uma pergunta para você. A gente fez uma especialização em marketing 2001, 2002. Joga no saco esse diploma? Eita! Olha, lá já se falava em neurociência, dessa parte de você entender o consumidor, de você gerar essa experiência sensorial. Falava de muita coisa que a gente pode aproveitar. Ponto de venda, varejo, experiência do cliente ainda não, né? Não se falava tanto. Mas com certeza muita coisa mudou. E também eu era meio dispersa, né? Eu acho que lá a gente começou a namorar, não foi isso? Ou seja, provavelmente metade desse conteúdo aí você nem sequer... Tá válido no diploma, metade olhar pra você, metade você me brigava, que eu ria muito em sala de aula. E aí o conhecimento é brincadeira, ouvintes. Mas muita coisa mudou. A gente tá falando aí de 2001, né? 2001, muita coisa mudou. Eu já pergunto aqui pra Aline. Aline, dá pra pensar numa pós em marketing na Amazônia? Dá pra pensar. Dá mesmo? Dá pra pensar numa pós em marketing na Amazônia. Porque quem que conhece a Amazônia? Né? A gente. Eu tenho... Você vai ver aí no sábado, hoje, né, no caso, nas minhas redes sociais, eu perguntando da inteligência artificial sobre amazonês. E ele eu não sabia responder. Não sabia? Não sabia responder. Então, eu tive a oportunidade de ensinar alguma a inteligência coisa artificial. Entendi. Alguma coisa. Porque quem conhece a Amazônia somos nós. Exato. Então, olha, vamos pegar o interior do Sudeste. Tem logística rodoviária, então você tem como levar internet de forma mais democrática. Aqui a internet tem que vir via rádio ou via satélite. Então, você tem um estado gigante, e eu tô falando de Amazônia... Tamanho da Europa, né? Não, falando de região também. Amazônia, né? Sabe o que é? Cruviana? Espero que eu não esteja falando errado. É um vento, é uma lenda amazônica de um vento em Boa Vista. Então, Boa Vista está aqui do lado. Um dos poucos lugares que a gente chega de carro é em Boa Vista. E a gente aqui não sabe sobre essa lenda. Então, porque é uma policultura. Então, só quem conhece a Amazônia somos nós. E ainda, a gente como amazonense, eu sou amazonense, né? Como amazonense, eu conheço de Manaus. Eu vou dizer, eu conheço de Manaus, porque eu não conhecia do dialeto lá de Nova Olinda do Norte. Né? O meu sotaque é diferente do sotaque do parentinense, por exemplo. Então, ninguém fala sobre isso. E é muito legal se a gente está trazendo esse tema, porque a gente precisa formar comerciantes, empreendedores que tenham um pouco mais de orgulho de fazer marketing do jeito que a Amazônia precisa. É carro de som que precisa? Vamos fazer então carro de som. É para fazer digital? Vamos fazer digital. É para fazer offline no caminhão, no ônibus? Vamos fazer, porque no final o que a gente tem que fazer é ser percebido do jeito como o cliente nos vê. Sem dúvida. Sui.
É muito rico esse assunto, sobretudo quando a gente fala, né, nessas diferenças, e essas diferenças pegam a gente, um produto, um serviço, numa maneira muito peculiar e pode pegar também numa crise, num problema. Como é essa gestão, esse gerenciamento de crise nos dias de hoje, Razão e Aline? Como é que é a gente agir, antecipar, negociar uma crise? Qual é a linguagem? Como é que o marketing vem? É necessário? Precisa estar atento? Como é que é Quando a empresa essa parte até no tucupi de problema? Porque se tiver um problema, com certeza vai afetar a venda, vai afetar reputação, cultura, valores. Tem vários aspectos Aliás, a aí Aline encarou um problema desse, não foi, Aline? envolvidos, né? Encarei, agora eu posso falar, né? Olha, eu quero dizer que uma das boas coisas de você romper, digamos, se separar, né, da empresa que eu trabalhava, é que agora eu posso fazer como todo mundo, eu posso falar do ex. Sim. Vai falar Só bem, para né? deixar claro, Falar bem. a Aline foi gestora de marketing da Bemol até bem pouco tempo, hoje ela não está mais lá. E ela enfrentou naturalmente algumas situações dessa, né, Aline? Olha, eu considero que... Como toda grande marca enfrenta, não tem jeito. Como toda grande empresa enfrenta, e assim, a única coisa que você sabe é que problemas existirão, né, gente? Você não sabe quando, né? Não sabe quando, né? E às vezes a gente também não está preparado. Eu considero, assim, pela minha experiência, né, dentro da Bemol, que você tem que estar preparado sempre, assim. Eu não acredito bem que os problemas afetam os valores. Acho que os valores são como raízes. Então, essas raízes vão fazer você solucionar os problemas. Então, se você é uma empresa de muita integridade, você vai resolver a crise com integridade. Se você é uma empresa de respeito, você vai resolver o problema com respeito. Mas adaptações são necessárias para serem feitos. E eu acho que uma grande dica que eu seguiria é você estar atento e você ter humildade. Porque acho que quanto mais vaidoso você é em relação ao seu espaço no mercado, menos você observa as inseguranças. Vamos fazer uma analogia rápida aqui de relacionamento? Se você acha que seu marido, sua esposa, nunca vai lhe trair e você deixa de conquistar todos os dias, você está perdendo esse espaço. Então, eu acho que uma forma de você se preparar para uma crise é você estar sempre atento de que tudo pode acontecer, inclusive nada. Razão. Cara, Você acha que a Aline tem razão, não? Tem, cara. A Aline tem razão. Demais. Emoção. Emoção também. Realmente, emoção sobra, né? No Nesses currículo da momentos, Aline, cara. Convenhamos, hein? Sobra demais. Aliás, foi uma temática ligada a problemas, inclusive conjugais também, né? Exatamente, tá vendo? Eu sempre pensando com o coração um pouquinho. Cara, você falou ainda agora, Durval, sobre uma pós-graduação, né, de marketing da Amazônia. E se precisar de um colaborador, de um investidor nisso aí, conta comigo, hein? De verdade, Pô, cara, bacana. porque é um assunto muito rico, tem muitas nuances que a gente tem que levar em consideração. Logística é um desafio que todo mundo enfrenta, né? Eu estava agora há pouco em um cliente que está ensaiando abrir algumas unidades aqui no estado vizinho de Roraima, né? Porque realmente não tem condição dele abrir uma segunda unidade no interior. Então, ou ele abre essa segunda unidade aqui na capital, ou parte para o estado vizinho, cara. E aí, quando a gente fala dos nossos problemas de comunicação, de marketing, a gente acaba esbarrando sempre nisso. A Aline, eu acho que é uma pessoa que acabou ralando muito, por exemplo, para conseguir mídias que aqui estão na palma da nossa mão como outdoor. Como que era, Aline, você, né, conseguir fechar um circuito de outdoor pelos 15 principais municípios do estado? Cara, é um negócio... E não tinha outdoor, tem mais, né? Não tinha outdoor. E mais ainda tem o interior, né? Que vocês têm loja no interior, né? E é mais complexo, né? E aí desculpa, eu já vou emendar. Anunciar no interior é ainda mais complexo, né? Sem dúvida alguma, cara. Anunciar
monitorar Sim. no interior é muito complexo. E aí, eu participei de um evento há pouco tempo atrás, e aí, legal, nossos colegas lá, sulistas, falando, cara, não existe mais você trabalhar com um carro-som, com moto-som, sabe? Isso ficou para trás. Não Isso, aqui, né? Não, cara. Isso aqui. é a nossa realidade. Né? A gente Curiosidade. vem muito Desculpa, tempo... eu tô atropelando você, mas quanto custa anunciar num carro de som hoje? Cara, eu já anunciei pagando R$30 a hora, mas também eles já paguei 300. Eles fecham pacotes, dependendo do interior, sai um pouco mais caro, né? Assim, a Parintins é um interior um pouco mais caro, você vai pagar ali 500. Parintins é capital já, quase. Segundo o município mais populoso, né, do Amazonas. Então, Itacoatiara, né? Itacoatiara, mas aí você tem um relacionamento com essas pessoas, você falou assim, primeiramente, acho que copia, mas não faz igual. Uma das dicas, assim, em breve eu vou lançar um e-book. Não vou lançar uma pós, eu não cheguei nesse nível, mas um e-book sobre marketing na Amazônia eu vou lançar. E aí, tem uma questão de credibilidade no interior, sabe? Então, o Sudeste, ele não tem como medir isso. Então, quando eu tô anunciando no carro de som do Chico do Peixe, aquelas pessoas conhecem o Chico do Peixe. Ele tem credibilidade. Elas sabem onde o Chico do Peixe trabalha. Então, assim, se eu chego lá como Aline empresa, e eu chego lá e eu digo assim, gente, eu sou a melhor empresa, eu tenho crédito, aqui você compra com desconto. Mas quem atua no jogo do bicho? Que é uma expressão nossa, hein? Quem atua no jogo do bicho? Mas se o Chico do Peixe diz, compre na empresa da Aline, compra, né? ele acredita, porque ele não me conhece, ele conhece o Chico do Peixe. Então, eu tenho que dar credibilidade, assim. Eu considero muito que a gente tem que... Eu aprendi essas coisas, desses meus 4 anos de gestão de marketing na Bemol, indo lá. Falando com radialistas de rádios regionais, conversando, rádios comunitárias, apertando a mão do carro de som, assim, nessa minha despedida, inclusive, assim, mandei obrigada pela parceria pro cara que era o tricicleiro de Parintins. Genial porque isso, né, porque cara? a gente anunciou no triciclo. Então, funciona o triciclo? Funciona. Então, em que lugar... Porque ele vai rodar, né? Ele vai Você é mais rodar. especialista em Parintins, ela deve saber. Outra coisa, quem que conhece as rotas de onde tem que rodar? Sou Pois eu é, aqui né? da Ainda tem capital isso, né? ou é o Chico do Exatamente. triciclo? É o Chico do triciclo, cara. Entendi. Muito Cara, bom, cara. eu até gostaria de complementar com o seguinte, muita gente acaba confundindo o que é marketing, o que é propaganda e o que é publicidade. Né? Define Então, pra gente, marketing, cara, publicidade e propaganda. Marketing é toda a estratégia de como você vai anunciar. Incluindo Tudo publicidade que e você vai propaganda. fazer, incluindo publicidade e propaganda. E aí, publicidade é aquilo que você fala, propaganda é o que estão falando, né, por você Que ou já de teve, inclusive, você. uma conotação negativa, essa palavra propaganda, né? Teve, mas assim, eu acho que a gente não teria que levar tanto em consideração. Tá. Mas já a gente chega lá. O fato quando a Aline contratava o Chico do Peixe lá para anunciar no carro-som, na moto-som dele, a credibilidade dele naquele ambiente é tão positiva que aquilo troca, deixa de ser uma publicidade e vira uma propaganda, porque torna-se o Chico do Peixe falando da Bemol. Entendi. Sabe? Ele levando a campanha toda uma dela. Ele personifica, autoridade, ele né? meio É a autoridade marca, do né? Chico É o que do acontece Peixe. com os influenciadores, né? Sim. Eles personificam a Então, marca. você está querendo me dizer que o Chico do Peixe é um influencer? É isso. Exatamente. Certamente. E o dono do mercadinho, e a moça que vende maquiagem, entendeu? Tu prefere que uma influenciadora, uma blogueira do TikTok te recomende um restaurante, ou tu prefere que que você conhece, te diga assim, eu fui lá, eu achei bom. Eu falei sobre isso, sobre a moeda social, né, cara? Bom, olha só, a gente está em cima do horário, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já. Não fica com a gente está falando sobre marketing na Amazônia, tá muito bacana. Sui, chama o comercial, por gentileza. É o repórter, né? Temos repórter CBN, né? Repórter Vamos CBN quebrar o galho do na área. repórter CBN. Vai lá, repórter Isso. CBN. CBN Lab.
CBN Lab. Vamos lá, estamos de volta com o nosso CBN Lab. Hoje são 27 de janeiro, só corrigindo para ficar bem claro. E vamos começar o nosso bloco com uma habilidade singular que tem nossa querida Aline. Aline, já que Álvaro Sanches não está conosco, você tem alguma coisa para falar para a gente sobre horóscopo? Tenho. Hoje, número 82 de janeiro. É sério isso? 80 de janeiro não acaba. Entendi. A gente vai falar com quem? A gente vai falar com os leoninos. Podia ser virgem depois? Se você quiser. Tá, a pode gente... ser virgem também, por favor. Tá bom. Queridos leoninos, você que o regente tem como regente o astro-rei Sol, se pergunte, você está se dando o real brilho? Se você não está se dando esse real brilho, olhe no espelho, uma coisa que você sabe fazer muito bem, e reflita. Se você é esse astro-rei, não se coloque em lugares que lhe ofusquem. Esse é o meu recado para os leoninos de hoje. Muito bem, no próximo... Muito obrigado, tá? Muito obrigado. No próximo bloco teremos os aquarianos. Pode ser porque aquarianos? janeiro Temos são os aquarianos, né? Começou agora em janeiro e vai até fevereiro. O pessoal isso nasceu aí. pro carnaval, os aquarianos, né? Basicamente isso, Ou abre alas que eu quero passar. Muito bom, gente. Bom, pessoal, e vamos lá. Com relação, a gente foi pro interior, eu acho que essa pauta do interior é sensacional, cara. Ninguém sabe anunciar no interior como a gente sabe. É ou não é? Ninguém tem um interior como o nosso. Pra começar, né? Começa desse jeito. Mas eu penso assim, o cara é lá de São Paulo, ele contrata uma agência para fazer um pool de publicidade, tipo franquia, né? Não chega no interior, né? Não chega. E se tiver que entrar lá, vai ter que entrar nos veículos de comunicação locais ali, de certa forma. E assim, é caro chegar no interior, né? Sim. A gente daqui da capital é caro chegar no interior. Quando a gente foi começar a anunciar nesse projeto de expansão que a Bemol teve para o interior, então foi necessário para conhecer isso ir lá para Codajás. Sim. Dormir num hotel que não tinha roupa de cama. Entendi. Então, essas nuances que a gente tem Sim. no interior. Foi necessário ir em Manaquiri, foi necessário em Rorainópolis, porque eu precisava conhecer, foi necessário falar assim, olha, eu vou dar uma entrevista na rádio local, que eu nunca vou ouvir, porque não chega... Mas era Jabá, não? Não era Jabá. Tá. Não era Jabá. Então, era necessário isso, né? Olha, eu tive uma entrevista numa rádio de Parintins, e o rapaz, que eu não lembro o nome, ele me chamava assim, estamos aqui com a Aline da Bemol, minha princesa! Então, e assim, cara, pode não ser o profissional que tá escrito no papel, mas é ele que fala com parintinense. Perfeito. Por que eu vou desprezar esse poder do Minha veículo? princesa Suimara, faça aí uma pergunta para o Razão. Durval, meu rei. Eu quero até, só desculpa te interromper, senhora, mas tem um grande radialista em Itacoatiara, né, que inclusive foi deputado estadual, deputado federal por diversas vezes e prefeito de Itacoatiara, chama Cleuter Mendonça. Sim. Né? O seu Cleuter, que tem lá, eu salvo engano, ele ainda tem a CBN Itacoatiara, né? E ele é, para mim, uma grande referência de anunciar no interior, porque, cara, ele é uma voz muito viva, de uma credibilidade inquestionável dentro daquele município e de outros 16 municípios que a rádio alcança. Então, assim, são coisas que sem a gente ir até lá, não tem como saber. São Verdade. eles que vão. Eles que vão, é verdade. E é isso aí. Verdade. E vocês estavam falando sobre autoridade, sobre a pessoa realmente conhecer e da gente conhecer os regionalismos. Onde é que fica a transparência nessa comunicação, né? Como manter esse posicionamento consistente entre a marca que comunica, a consistência e a transparência? Como saber se realmente aquilo é como é? Cara, eu atendi por um tempo um frigorífico peixeiro, né? Os caras exportam 180 toneladas de peixe da Amazônia para os países vizinhos. Nossa. E aí, quando a gente buscou entender como funcionava as indústrias que eles têm espalhado em alguns municípios,
a gente também precisava conhecer a realidade dessas pessoas e até onde elas realmente iriam fazer as entregas que a gente precisa, né? Então, por exemplo, para a gente personalizar umas determinadas embalagens e dizer que o seu Chiquinho, seu fulano de tal, foi quem pescou esse pirarucu na reserva tal, no período que não era do defeso. Era, né? Verdade isso? Cara. Acontece demais. Então, você precisa saber... É assinatura, né? É signature. Exatamente. Que tem sim gente que vai cumprir com o combinado, né? Mas... Alguns não, né? Alguns realmente não. Na mídia não é diferente. Então, eu, pelo menos das vezes que tive a oportunidade de anunciar nos municípios, a gente tentou mandar o máximo de material pronto só para ser replicado, sabe? Para você, é bem delicado, por exemplo, você fechar um testemunhal com um locutor que você não teve com ele, você não teve esse contato, né? Para mim acaba sendo um pouco mais delicado. Eu perguntei para a Sui no início do programa se a nossa marca, a nossa coisa está sendo bem vendida. O que você acha, Aline? Ou tem espaço para melhorar? Eu vi uma vez uma entrevista da Fafá de Belém, porque eu sou uma pessoa que gosta de ouvir rádio. E eu vi uma entrevista da Fafá de Belém que ela dizia que quando os ingleses roubaram a nossa borracha, eles roubaram também a nossa autoestima. E eu, naquela hora que tudo fez sentido. A gente tem visto agora uma movimentação de o norte pelo norte, nós somos do norte, o norte é uma coisa, o nordeste é outra, de grandes influenciadores. Eu tô achando esse movimento muito legal. E eu acho que a gente passou muito tempo sendo colonizado pelo Sudeste, eu não encontro outra palavra. E agora a gente vai precisar encontrar primeiramente a nossa essência para mostrar lá ao resto do país com dignidade, né? Assim, o que a Isabelle está fazendo no Big Brother é muito legal, muito bacana. Ela está trazendo uma voz a respeito do que é o Festival de Parintins, por exemplo. E eu acho que a gente tem que sair desse conceito de que a gente é só indígena, floresta e agora Festival de Parintins. Acho que a nossa culinária, ela tem que ir com o nosso sabor e não adaptada ou gourmetizada pro Sudeste. Né? Nada de fusion, né? Gourmetizada. A nossa culinária, é isso aí. A nossa culinária vai pro Sudeste inacessível pra grande massa, né? E distorcida, talvez, né? E distorcida também. Então, a gente vai precisar encontrar a nossa essência, valorizar a nossa essência. Acho que tem um trabalho para ser feito. Mas eu sinto que ele começou. E isso é o principal. A gente tem alguns produtos aqui, Sui, não sei se você lembra, acho que não, você é mais novo do que eu, mas tem alguns produtos daqui da terra, obviamente eu não vou citar o nome, que eram produtos bons, produtos de beleza, shampoo, desodorante, cremes, essa coisa toda da Amazônia, muito da Amazônia, né? E era uma marca que eu achava muito interessante e não deu certo. A pergunta é, será que não deu certo por causa do produto em si ou porque não foi bem comunicado? Eu arrisco dizer, né, que você tem um problema de comunicação bem grande, mas também tem de time. Hoje a gente vive um momento muito bom, favorável. Né? Muito favorável para divulgar. Né, a nossa cultura. Para divulgar isso, né? Cara, até aproveitar para mandar um abraço para um grande influenciador, o Vitor Israel. Verdade. Que faz um trabalho nele mesmo que eu pensei. Incrível. Que está vindo com uma proposta aí, junto com um novo hub, salvo engano, vem do norte. VDN. Que realmente está nascendo para propagar cada vez mais a nossa cultura. Vocês falaram agora há pouco sobre como chega defasada a nossa culinária no Sudeste, né? Há um tempo atrás eu estive em Campinas, né? E aí fui num restaurante e o cara tinha pirarucu e tambaqui. O tambaqui é um preço bem salgadinho, né? E o pirarucu estava até um pouco mais acessível. Mas ele foi, para minha surpresa, ele era servido de uma forma que aqui a gente
ainda não estava servindo, pelo menos eu nunca tinha visto, que era o espetinho de tambaqui. Como o espetinho de churrasco, que a gente brinca, o espetinho de gato, eles fizeram um espetinho, né, de tambaqui não, desculpa, de pirarucu, sabe? E aí deu uma gourmetizada ali no prato, mas você via, cara, como é que o nosso produto só está chegando para esse tipo de restaurante? Entendi. Né? Então, a gente ainda tem muito para crescer, né? enquanto a Amazônia, eu acredito que nós temos nas mãos uma grande oportunidade de crescer Brasil afora, Sim. de uma forma exponencial Legal. nesse ano. Legal. Muito Porque bem. eu acredito que é time, né? A gente não pode deixar também, vamos... Talvez deixar possa ter sido pouco um mais bom pra produto frente. no momento errado, né? Exatamente. Entendi. Sui. E a gente tem esse problema da linguagem também, né? Da comunicação, de ser mal interpretado, mal divulgado também. Por exemplo, a Aline falava da Isabelle que está fazendo um trabalho, né, que já vem sendo feito, mas parece que ainda é de formiguinha. Então ela começou a falar, ela começou a dar visibilidade, ela começou a explicar sobre vários aspectos da região e numa fala aí de madrugada, eu assistindo, eu vi que uma pessoa começou a apelidar ela de Globo Repórter, do tipo, Globo Repórter, ou seja, só Por fala causa dos sobre bichos, né? isso, só fala sobre isso, só fala sobre bicho, só fala sobre floresta. Aí, com certeza, a gente disso tem as má interpretações e tem também as fake news. Como lidar com essa regionalização que a gente quer globalizar, mas com problemas ainda tão internos no nosso marketing? Vocês vão responder isso depois do comercial, que a gente vai ter que ir para o nosso intervalo, mas a gente volta já, não saia daí. A gente está falando sobre marketing na Amazônia, com o nosso querido Razão e a Aline também, que estão dando um show aqui para a gente, uma aula para a gente sobre marketing na Amazônia. A gente volta já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab para o nosso último bloco. A gente está falando sobre marketing na Amazônia. A Sui deixou uma pergunta sobre as famosas fake news, né, Sui? Quem responde primeiro? Vou responder aqui, que a pergunta é difícil, hein? Olha, Sui, eu considero aqui que a gente vai precisar se entender como esse novo povo também, porque a gente também já não é mais só indígena, nós também não somos mais só floresta, nós somos, principalmente aqui no Amazonas, nós temos uma capital riquíssima, né, que teve muita influência também do polo industrial, que trouxe muita gente de outros estados. Então hoje nós somos uma Amazônia que foi formada por muitos braços de rio, igual a nossa geografia. E eu acredito que a primeira parte é saber quem a gente é, por quem a gente é, né? Com o nosso linguajar, com o nosso jeito de falar, porque assim, vou dar um exemplo. O paulista, ele fala mano, Ele fala bastante, parça. Então é o jeito dele de falar e tá tudo certo, todo mundo identifica, caracteriza. Até copia, né? Por ser dessa forma. E qual é o problema da gente falar Mana, né? Ou então, olha já, ou telezé, ou vou capar o gato. Qual é o problema? Por que isso é diferente? brocada. Você tem alguma explicação para isso? A explicação é que a gente não tem programas da televisão passando gente como a gente. Ah, entendi. Então a gente foi acostumado vendo a novela do Rio de Janeiro, a gente foi acostumado vendo os programas do Sudeste. Então como que a gente vai se identificar? Não tem representatividade. Já que você está falando disso, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que o povo aqui em Manaus diz assim, olha, tá dando na TV? Tá dando na TV. Por quê, hein, gente? Eu não faço a mínima Mas não falam ideia, assim? mas eu falo igual. Deu no jornal, Deu no deu deu na TV. Tem uma explicação, Razão? Deu no Cara, programa do não Durval tenho, e da Sui. Mas eu vejo que isso é igual aquela história da cabeça do peixe
quando você vai assar no forno. Uhum. Sabe essa história? Para não alongar, a filha, ela quando casou, ela foi fazer um almoço para a família e aí tirou a cabeça do tambaqui e assou só a banda. Né? E aí o esposo foi questionar o porquê disso. E ela falou, eu aprendi assim, porque tem que fazer assim, parece que a cabeça faz mal e tal, beleza. E um certo dia, na casa da sogra, ela também fez a mesma coisa. Quando a neta foi confrontar a avó falou, não, eu não sei de problema nenhum. É que na época lá em casa, o meu forno era muito pequeno. Então, assim, eu também não sei porquê, mas eu costumo dizer que a gente tem um déficit de representatividade muito alto, muito alto, sabe? Então, como a Aline falou, a gente vê as grandes mídias rodando, né, não só novelas e filmes, mas as campanhas publicitárias, né, são sempre ali vindas do eixo sudeste. E é engraçado que a gente incorpora hoje, por exemplo, você abre as mídias sociais, as empresas fazendo campanha com uma galera que não tem a cara do Amazonas. Eu falei isso, inclusive. Não é? Aqui, ali. Eu falei isso na palestra ontem. Sai do banco de imagem do pessoal que mora no Canadá. Aí ela mostrando a evolução, né? Da gente trazer regionalização. Gente dentro do marketing, onde eu tive a oportunidade de fazer campanhas com gente que era daqui, sabe? Assim, tem a senhora Dona Ivania, esse é o meu case de sucesso, que é mãe do... Inclusive, eu vou dar um beijo pra ela, Dona Ivania, adoro a senhora. Mãe do Diego, que é cliente da Bemol Cidade Nova, e ela tava na propaganda. Isso é marketing de verdade. Sim. Então, não adianta trazer o global para dizer que fala da minha marca, porque o global não se conecta. Não representa, não né? representa, ele Entendi. não compra de verdade. Entendi. Sui. É sobre essa transparência que a gente estava falando, né? Essa comunicação transparente. Como acessar se a gente mesmo não... se eles não reconhecem a própria identidade. Eu acho que bem por... Vamos falar? Não, pode falar. Não, eu sabe o que eu lembrei? Que tem um ator agora aqui do Amazonas na novela, né? Das 9 agora, é isso? No Renascer? Parece que sim, não é isso? Acho que tem mesmo isso. Será que a gente está começando a dar os primeiros passos aí? Eu acho que sim, mas ainda é muito tímido, né? Vamos voltar um pouco atrás, a gente tem aí há vários anos Malvina Salvador. Né? E há poucos anos atrás nós tivemos a Vivian Amorim no Big Brother Brasil, que inclusive, como eu comentei há pouco a Aline, quando os colegas dela de confinamento vieram conhecer Manaus, ficava assustado. Cara, eu não sabia que acontecia isso aqui. Eu não sabia que Manaus era tudo isso. E a gente, por exemplo, nós temos algumas empresas de tecnologia aqui que não deixam absolutamente nada a desejar, nada a dever para qualquer outra empresa do país. Sem dúvida. Vamos, tomara, né? Sim. E qual é o futuro desse marketing na Amazônia? Sim, se reconhecer pela identidade, modernizar um pouco. O que nos aguarda nesse futuro? 1 minuto para cada um. Eu acredito que o futuro do marketing, inicialmente, é a gente olhar todas as tendências. Então, não dá para desprezar a digitalização, a inteligência artificial e todas essas tendências, porque é para onde vai caminhar, né? Infelizmente, o Sudeste ou a América do Norte, eles estão mais avançados nessa questão e a gente precisa, então, entender o futuro. Mas, principalmente, associar o futuro a quem a gente é. Então, quando a gente se reconhecer como amazônidas, como povo criativo que exporta um festival do tamanho do de Parintins, a gente vai conseguir pegar muito mais, né? os dados, a inteligência, a digitalização com a nossa essência e criatividade amazônica. Entendi. No dia que o chat GPT reconhecer pai d'égua, aí a gente deu um avanço, né? Aí a gente avançou. Entendi. Até quando ele reconhecer até o Tucupi. Até a Tucupi, né? E aí, Razão, qual é o futuro? Cara, eu acredito que o futuro somos nós. Nós, quanto amazônidas, né? Nós, quanto propagadores de opinião. E eu vejo que, de fato, cara, a gente tem tudo para ser a bola da vez. Porque é como se estivesse todo mundo aqui
no 70, a gente está no 30, então a gente tem tudo para igualar ou até passar, né? Quem está ali pelo 70. E vai muito da gente realmente se conhecer um pouco mais e aceitar um pouco mais que nós somos, sim, diferentes, cara. A gente tem Ainda uma bem. regionalidade muito grande, É. muito grande. A gente vê isso tem um certo time de criadores de conteúdo aqui que, cara, a gente vê empresas como grandes empresas de aviação, sabe, de streaming, vindo aqui entender e captando a linguagem desses criadores de conteúdo para passar para todo o Brasil. Entendi. Então isso é só uma amostra do quanto também o Brasil pode estar propenso a nos aceitar. Entendi. Muito bom. É isso, Sui? É isso. Eu acho que o programa foi riquíssimo. Sem dúvida. E com certeza a gente tem muito ainda para caminhar. Muito obrigada, Razão, Aline. Obrigada. Fantástico Obrigado a os você. posicionamentos e também dando aula, né? Sem Deram dúvida. aula pra gente. Até o próximo sábado. Álvaro, te amo. Muita falta de você. Manda notícias. Beijo, Durval. Sui, mais uma vez, parabéns pelos seus 27 anos, tá? A gente está muito feliz que você está com saúde, crescendo saudável, né? Vai estar se tornando uma moça, né? Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Bom, provando de que o CBN Lab é um programa que não está no pau da garça, não é mesmo? A gente vai encerrando por aqui, agradecendo a Aline e o Razão. Obrigado, gente. Foi muito bacana o programa. Eu nem esperava que a gente pudesse entrar em conteúdos tão singulares Densos, assim, né? né? Acho que Temos foi muito o que falar. Eu acho que dá muito. para render mais uns 5, Não, 6 tranquilo. programas, hein? Então vamos fazer um podcast logo de marketing na Amazônia. Olha só, gente, vamos encerrando por aqui com a gerência executiva de Daniele Pires, os trabalhos técnicos, hoje de Alisson Peixoto. Apresentação: Dorval Braga Neto. Grande abraço, ótimo sábado para vocês e até a próxima. Tchau. CBN Lab.